Pai do Senhor, irmãos, amém? Pai do Senhor, amém? Você que está em casa também, obrigado, pastor. Você que está em casa, que Deus te abençoe em nome de Jesus. Você que está aqui, que bom. Você pode abrir a sua Bíblia no Evangelho de João? João capítulo 8. João capítulo 8, a partir do versículo 1. Feche seus olhos, vamos estar orando. Senhor, meu Deus e meu Pai, te agradeço, Pai, por mais esse momento, Deus, te agradeço porque o Senhor é um Deus sempre bondoso, Pai. O Senhor é um Deus misericordioso, o Senhor é um Deus que nunca nos deixa só. Deus, nesse momento de meditação da Tua Palavra, Pai, que o Senhor possa estar falando aos nossos corações, Pai. Assim como o Senhor falou comigo, Pai, que o Senhor possa falar com cada um que está aqui, com cada um que ainda vai ouvir essa mensagem, Pai. É isso que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém? João, Evangelho de João, capítulo 8. Nós estamos, desde o começo do ano, nós estamos tentando implantar na igreja o discipulado, né? Um coração de discipulado. Essa cultura de discipulado. Nós, como cristãos, discipulando um a um o crescimento da igreja, para que, de uma forma geral, nós todos, como comunidade, possamos estar no mesmo estágio, mais ou menos igual o apóstolo Paulo diz lá em Filipenses, no capítulo 2, versículo 2, ele diz assim, ó: completai a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito e uma só atitude. O foco do discipulado é esse, para que nós, como comunidade, nós possamos ter o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito e uma só atitude. Isso é dentro do discipulado, isso nós estamos tentando fazer, e isso demanda um tempo, isso demora um tempo, mas eu tenho certeza que em nome de Jesus isso irá acontecer, isso irá crescer cada vez mais da nossa comunidade, amém? Amém? E como nós estávamos falando sobre discipulado, nada melhor do que aprender do próprio Jesus. E nós vemos assim na Bíblia, nos evangelhos, Jesus ele nos ensinando de várias formas como se fazer um discipulado que seja realmente frutífero, né? Que dê fruto esse discipulado. Então nada melhor do que olhar para os evangelhos e ver em Jesus ali como ele fazia, o que ele falava, como ele ensinava, tudo que Jesus deixou para a gente. Então eu gostaria que você pudesse estar aí, todos já abriram João capítulo 8, versículo 1, ele diz o seguinte: Jesus, no entanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou novamente para o templo, e todo o povo se reuniu em volta dele. E Jesus, assentado, os ensinava. Então os escribas e fariseus trouxeram à presença dele uma mulher surpreendida em adultério, e fazendo-a ficar em pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em flagrante adultério. Na lei, Moisés nos ordenou que tais mulheres sejam apedrejadas. E o Senhor, o que tem a dizer? Eles diziam isso tentando para terem de o que acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como eles insistiam na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: quem de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar uma pedra nela. E, inclinando-se novamente, continuou a escrever no chão. Mas eles, ouvindo essa resposta, foram saindo um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher em pé diante dele. Levantando-se Jesus, perguntou a ela: mulher, onde estão eles? Ninguém condenou você? Ela respondeu: ninguém, Senhor. Então Jesus disse: também eu não a condeno, vá e não peque mais. Último versículo: também eu não a condeno, vá e não peque mais. Eu comecei dizendo que a gente vai falar um pouco aqui sobre o discipulado de Jesus. E eu ouvi uma frase de um pastor na internet que ele disse assim: o discipulado de Jesus, do jeito de Jesus, como Jesus e no caminho de Jesus.
Então eu vou repetir várias vezes essa frase durante a ministração aqui da palavra. O discipulado de Jesus, do jeito de Jesus, do jeito de Jesus, como Jesus e no caminho de Jesus. Esse é o discipulado que nós vemos aqui nesse capítulo 8, a partir do versículo 1 até o 11, que a gente leu aqui. Nós vemos um pouco disso, esse discipulado de Jesus. Como é que Jesus discipulava as pessoas? Como é que Jesus falava com essas pessoas? E a minha oração é que durante essa ministração, o seu coração possa ser aquecido pelo poder do Espírito Santo. E que ao sair daqui, essas palavras possam ter caído em terra fértil, que possa produzir frutos e mais frutos. Amém? A primeira coisa que aprendemos nesse discipulado, que aprendemos do discipulado de Jesus, é que ele ensinava. Versículo 1 e 2 diz assim: Jesus, no entanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou novamente para o templo, e todo o povo se reuniu em volta dele, e Jesus, assentado, os ensinava. Assim como Jesus, devemos ensinar uns aos outros. O discipulado de Jesus começa como? Ensinando. Aqueles que são mais velhos na fé ajudam os mais novos e assim por diante. Na igreja, dentro da comunidade, isso tem que ser algo latente dos nossos corações. Os mais velhos ajudando os mais novos aprendendo para que possam ajudar os outros. E assim nós vamos ensinando uns aos outros. Teve uma lição na escola dominical que falava sobre isso, né? Ajudando mutuamente, né, uns aos outros. É exatamente isso. A igreja, a comunidade, o corpo de Cristo tem que ajudar uns aos outros. Tem que ir falando, tem que ir ensinando sobre Jesus. Isso é interessante porque isso vem desde o começo do povo hebreu. Vocês não precisam abrir, mas lá em Deuteronômio, no capítulo 11, versículo 18 e 19, diz o seguinte: gravem essas minhas palavras no coração e na mente, amarrem-nas como símbolos nas mãos e prendam-nas na testa. Ensinem-nas a seus filhos, conversando a respeito delas quando estiverem sentados em casa e quando estiverem pelo caminho, quando se deitarem e quando se levantarem. Escrevam-nas nos batentes das portas de suas casas e nos seus portões. Ensine. E aí é interessante que o discipulado não começa aqui na igreja. É interessante que o discipulado de um cristão se começa dentro de casa. Quando você começa a discipular os seus filhos, para aqueles que têm filhos, quando você junto com a sua esposa, junto com o seu marido, vocês fazem ali a leitura da palavra e começam a conversar e ver e entender, e Deus começa a falar ali através daquele texto bíblico, ali é um discipulado. Isso deve acontecer na nossa casa, primeiro, para que a gente possa chegar aqui na igreja e poder ensinar aos outros. Mas primeiro começa dentro de casa. E isso é interessante porque, ao falar de discipulado, ao falar de ensinamento para as outras pessoas e ao mesmo tempo para as pessoas que são das nossas casas, nós acabamos de entrar no departamento de experiências com Deus. E essa semana eu estava conversando com o Guilherme sobre isso, eu acho que com a Mari também, que as experiências são algo importantíssimo na vida de um cristão. E isso nós vimos também na escola dominical, que o cristão tem que ter experiências com o seu Deus. Experiências a gente não pode julgar, a gente não pode determinar qual é aquela experiência, como que aquela pessoa viveu, como que aquela pessoa viveu aquilo e como que eu vou julgar aquilo que ela viveu. Não tem como. Mas experiências é importantíssimo na vida de um cristão. E ele sempre fazia isso. Jesus, ele se assentava e ensinava, contava histórias e parábolas. Tudo isso em um relacionamento de perto. Olhava nos olhos dos seus discípulos e lhes falava as verdades do reino de Deus. Nós deveríamos seguir esse exemplo, ensinar não só os nossos irmãos aqui da comunidade, mas também os de dentro da nossa casa. E aí, quando eu falo isso, eu falei do discipulado em casa, não sei se a minha irmã Natália vai lembrar, nem sei se ela era nascida ou não, mas
lá em casa, o meu pai, ele fazia isso. Quando eu e meu irmão, o Diego, a gente era mais novo, ele chegava do serviço e fazia um culto doméstico, um culto do lar, né? E ali ficava eu, o Diego e o meu pai. E a gente fazia, e nesses cultos que meu pai falava assim, Bruno, hoje é a sua vez de pregar. Então, aí o Diego sentava, o meu pai sentava, e aí eu pregava. Aí na outra semana o Diego pregava, eu sentava, e a gente fazia esse negócio. Não sei se a Natália já era nascida, não? Então, mas isso a gente fazia em casa, e isso é importantíssimo nós fazemos na nossa casa. Para aqueles que têm filho, isso é extremamente importante. Eu falo isso porque isso edificou a minha vida. Quando eu era criança, eu tenho certeza que vai edificar a vida da sua família também. Amém? Ensine seu filho a palavra de Deus, discipule sua família para que ela seja um referencial na vida de outras pessoas. Seja um exemplo para a sua família e assim Deus será glorificado através dela. Um discipulado como Jesus, do jeito de Jesus, como Jesus e no caminho de Jesus. Amém? A segunda coisa que aprendemos aqui é o que Jesus diz. A segunda coisa que nós aprendemos nesse texto aqui é o que Jesus diz, o que Jesus falava, o que Jesus ensinava. Mas o que é que nós dizemos sobre ele? Nós já sabemos e já ouvimos falar muito sobre aquilo que Jesus diz, aquilo que Jesus disse. Mas o que é que nós dizemos sobre ele? O versículo 5 diz assim: na lei, Moisés ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor, que diz? O que é que Jesus diz acerca de si mesmo? O que é que Jesus diz sobre o reino de Deus? No discipulado de Jesus, do jeito de Jesus e no caminho de Jesus, aprendemos o que é que Jesus nos diz sobre o reino dos céus, sobre quem é Deus, sobre a morte e a ressurreição dele, sobre a sua volta para nos buscar e a nova vida que ele oferece a todos que se rendem aos seus pés. Tudo isso nós ouvimos e nós sabemos que Jesus disse isso, todas essas coisas. Mas o que é que nós dizemos sobre ele? Quem ele é? Essa pergunta pode ser bem mais complexa de se responder do que aparenta, né? Do que se parece. O que nós dizemos sobre Jesus? Estamos tratando, como eu disse no primeiro ponto, sobre experiências com Deus. Você só pode falar quem é Deus, o que você diz sobre Jesus, o que você fala sobre Deus, se você tem experiências com Ele, se você vive uma vida com Ele. E aí a pergunta fica um pouco mais complicada de se responder. Quem é Jesus? Se formos responder biblicamente, ele é como disse Pedro lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 18, versículo 20. Ele diz assim, quando Jesus está perguntando, né? E vocês, o que dizem? Perguntou. Quem vocês dizem que eu sou? E Pedro respondeu, o Cristo de Deus. Jesus perguntou, as pessoas estavam perguntando sobre Jesus, quem é Jesus, quem que é ele, e as pessoas tinham várias opiniões. Aí Jesus chega para os 12 e fala assim, tudo bem, e vocês o que dizem? Quem vocês dizem que eu sou? E aí Pedro se levanta e fala, o Cristo de Deus. Legal, essa foi a experiência de Pedro. Jesus para ele era o Cristo de Deus. Jesus é aquele enviado por Deus para que pudesse nos libertar do pecado. Pedro entendeu isso, glória a Deus, essa foi a experiência dele. Mas e você? O que você diz sobre Jesus? Quem é Jesus? As pessoas vão querer respostas acerca do que é que Jesus diz e vão querer que você fale. Muitos vão apontar para a palavra e vão distorcer os ensinamentos de Jesus. Mas sabe o que vai mudar a visão dessas pessoas acerca de Jesus? Quando você começar a falar das suas experiências com Deus. Agora não é mais aquilo que o apóstolo Pedro disse, aquilo que Paulo disse, aquilo que os outros apóstolos disseram, aquilo que Moisés, aquilo que os profetas falavam, o que Jesus viria, o que Jesus seria, quem seria o Messias. Não é mais aqui, não está mais aqui.
mas está na vivência do dia a dia, está naquilo que você vive. Agora, isso daqui se tornou carne, né? Se tornou verdadeiro e habita dentro do seu coração, e você pode passar isso para outra pessoa, com experiências. Nós só poderemos falar com propriedade e segurança sobre um assunto quando vivenciarmos de perto. Aí a pergunta muda. O que é que você tem a dizer acerca de Jesus? No discipulado de Jesus, do jeito de Jesus e no caminho de Jesus, teremos que responder essa pergunta. Jesus vai chegar para você e vai perguntar: quem dizes que sou? Que a nossa resposta possa ser nos moldes de Pedro: tu és o Cristo de Deus. Mas que não fique só nas experiências de Pedro e dos outros apóstolos, mas que no decorrer da sua vida, você possa ter a sua própria resposta de quem é Deus. Quem dizes que eu sou? No discipulado de Jesus, como Jesus e do jeito de Jesus, você vai ter que responder essa pergunta. Eu tenho certeza que na vivência com Ele e nas experiências que você vai cultivar com Ele, eu tenho certeza que Ele vai se mostrar para você de uma forma especial e que você pode transformar a vida de outras pessoas através da sua experiência com Ele. Amém? A terceira e última coisa que aprendemos aqui é que quando nos encontramos com Jesus no caminho da vida, o pecado já não pode fazer mais parte das nossas vidas. No versículo 11, no versículo 10, diz assim: levantando-se, Jesus perguntou a ela: mulher, onde estão eles? Ninguém condenou você? Ela respondeu: ninguém, Senhor. Então Jesus disse: também eu não a condeno, vá e não peques mais. Tem uma outra versão que diz assim, ó: ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus: eu também não a condeno, agora vá e abandone a sua vida de pecado. No discipulado de Jesus, do jeito de Jesus e no caminho de Jesus, já não há mais espaço para o pecado. Em Romanos 8:1 diz o seguinte: portanto, agora já não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Se não há mais nenhuma condenação, já não somos mais escravos do pecado. E por consequência disso, somos libertos das amarras do diabo e livres para abandonar a vida de pecado que antes vivíamos. No discipulado de Jesus, Ele nos convida para uma nova vida nele. Nessa nova vida, somos encorajados e impulsionados pelo Espírito Santo a viver uma vida de santidade, se afastando do mal e vivendo para a glória de Deus. No discipulado de Jesus, do jeito de Jesus e no caminho de Jesus, não tem mais espaço para o pecado. Não dá mais para você continuar fazendo aquilo que você fazia. Não dá mais para aquela sua vida de antes tentar se amoldar nos padrões de Jesus. Não. No discipulado de Jesus, do jeito de Jesus e no caminho de Jesus, a sua vida tem que mudar. Não tem mais espaço para aquele. Não tem mais espaço para o velho eu. Não tem mais espaço para o velho homem. Agora, nós somos uma nova criatura. Amém? As pessoas podem até questionar a sua mudança de vida, dizendo que tudo isso é questão de tempo, depois ele volta a fazer o que fazia. Quantas vezes a gente já ouviu isso, né? Não, isso daí é fogo de palha, né? Daqui a pouquinho apaga e acaba tudo isso. Daqui a pouco ele está aqui com a gente de novo. Mas só você sabe e vive uma experiência com Jesus que ninguém sabe. E é essa vivência com Ele é que te sustenta. Algumas pessoas vão pegar pedras para atacar em você, parecido com o que fizeram aqui com essa mulher. Mas no final as pessoas verão em você quem é Jesus e deixarão as pedras de lado, e o nosso Senhor olhará para você e irá dizer mais ou menos assim: eu estava pensando sobre o que Jesus poderia dizer para nós num momento desse. Quando as pessoas começam a se levantar e querer questionar a nossa fé, querer questionar as nossas atitudes, a nossa mudança de vida,
e você se mantém ali firme, porque você sabe em quem você tem crido. Você sabe que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo aquilo que nós pedimos ou pensamos. Você sabe que um dia Ele morreu na cruz e que Ele prometeu que um dia, Ele ressuscitou e que um dia Ele viria nos buscar para morarmos com Ele para sempre. Você sabe disso tudo. Você sabe que a vida de um cristão é uma vida de negar a si mesmo, negar as suas próprias vontades para fazer a própria vontade de Deus. Você sabe disso tudo e aí você fica nesse embate e aí Jesus pode olhar para você mais ou menos e dizer assim, ó: eles não te condenaram? Eu também não. Todo o seu pecado eu paguei lá na cruz. Continue caminhando comigo dia após dia, mostrando para o mundo quem você diz que eu sou, nas suas experiências diárias comigo. Logo mais, esses teus acusadores terão um encontro comigo e lhes mostrarei essa vida que hoje você vive. Esse é o meu discipulado. Replique isso com os seus. Imagina na sua vida, você está passando por qualquer problema, você está passando por uma dificuldade, as pessoas estão te acusando, mas você sabe em quem você tem crido, e aí Jesus ele olha para você e fala assim, ó, fica firme, continua comigo, continua tendo essas vivências, essas experiências comigo, que essas experiências vão transformar a vida de outras pessoas. Essa é a forma do meu discipulado. Faça isso com os outros. Da mesma forma que eu estou fazendo com você, faça com os outros. Isso vai gerar vida nas outras pessoas. Esse é o discipulado de Jesus, como Jesus e no caminho de Jesus. Com Jesus nós aprendemos várias coisas e não seria diferente no discipulado. Ensine as pessoas que estão ao seu redor, seja em casa ou aqui na igreja. Tenha experiências com Deus para que você possa falar ao mundo quem é Jesus e não fique preso nas experiências dos outros. Uma vida cristã é necessário ter experiências com Deus, e se você tem encontrado dificuldade em abandonar a sua vida de pecado, coloque isso diante de Deus. No caminho de Jesus não há espaço para o pecado. Abandone essa vida e viva o sobrenatural. Amém? No discipulado de Jesus, como Jesus, e no caminho de Jesus, nós aprendemos que Ele nos ensinava, que Ele nos ensina. Nós aprendemos que o que a Bíblia diz que Ele é, mas nós aprendemos também que nós temos que ter as nossas próprias respostas, baseadas nas nossas experiências de quem Jesus é, e tudo isso vai chegar no ponto que eu não posso mais viver da forma como eu vivia antes, no pecado que eu vivia antes, porque no discipulado de Jesus não há espaço mais para o pecado. Agora é uma nova vida, um novo recomeço, e tudo novo se fez. Amém? Pode colocar de pé, vamos estar orando. Feche seus olhos. Vá falando com Deus. Se você tem dificuldade em alguma coisa, em algum pecado, coloque isso diante de Deus. Deus irá, com certeza, transformar a sua vida e te perdoar desses seus pecados, para que você possa viver uma vida de santidade. Vamos orar. Senhor, eu quero, meu Pai, agradecer a Ti, porque o Senhor continua falando à Tua igreja, meu Pai. Obrigado, Senhor, porque a Tua palavra nos garante que nada nos separará do Teu amor. Nem mesmo quando nós erramos ou pecamos, se nós chegamos a Ti, Senhor, e reconhecemos e abandonamos, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar, Senhor. Que possamos aprender tudo isso que foi ensinado nesta noite, Senhor, a viver, Senhor, discipulando um ao outro, vivendo a Tua palavra, Senhor, aprendendo e passando ao outro, Senhor. E também tendo humildade, Senhor, para ouvir aquilo que Deus tem colocado no coração dos nossos irmãos, para passar a nós também, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, que esse seja o nosso princípio básico de vida e de fé cristã, Senhor. Vivendo a Tua palavra e praticando, Senhor, mutuamente ensinando um ao outro, meu Pai, em nome de Jesus.
Obrigado pela vida do Bruno. Senhor, que o teu filho possa a cada dia mais, Senhor, crescer na tua graça, no teu conhecimento e continuando sendo, meu Pai, um bom soldado, Senhor, sabendo sempre manejar a palavra que o Senhor colocou em tua vida, meu Pai, em nome de Jesus. Obrigado por este culto nesta noite, Senhor, nos leva em paz para nossos lares, Senhor, que possamos ter uma noite tranquila, calma, Senhor, em nome de Jesus. Prepare o nosso coração para este fim de semana, para estarmos ligados em tua presença e vivendo e vencendo, Senhor, sobre a tua palavra, em nome de Jesus. Estenda a sua mão para o alto, que o grande amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus esteja com cada um de nós. Digamos juntos: amém. Deus abençoe.